Olá! Muitas vezes em Haskell, quando eu vou resolver um problema, eu quebro esse problema em várias subfunções. Algumas vezes, como essas funções são usadas só para me ajudar a resolver um problema, eu posso querer que elas não fiquem visíveis para todo o meu script. Dessa forma, então, eu posso criar definições locais. Vamos dar uma olhada nisso, então. Eu vou usar como exemplo essa função maior e menor que eu pedi para vocês implementarem no último vídeo. A função maior e menor recebe uma lista de inteiros e me devolve uma tupla de inteiros, onde o primeiro elemento é o maior e o segundo elemento é o menor da minha lista. Eu pedi para vocês implementarem isso usando a função isort, que a gente também implementou no último vídeo. A função isort, ela ordena a minha lista. Dessa forma, se a minha lista está ordenada, eu sei que o menor elemento é o primeiro e o maior elemento é o último. Então, como é que eu resolveria, então, a função maior e menor? Uma solução seria implementar primeiro a função primeiro, que me devolve o primeiro elemento da minha lista, né? Então, se a função primeiro receber uma lista cujo primeiro elemento é x e o resto é xs, eu devolvo o x como resposta. Dessa forma, a função maior e menor, ela vai devolver então uma tupla, né? Tá aqui a minha tupla, onde no primeiro elemento dessa tupla eu quero o maior elemento da minha lista. Então o que eu fiz aqui? Eu apliquei o isort para ordenar a lista, usei a função reverse, que a gente viu lá na primeira aula, que inverte a minha lista. Com a minha lista invertida, eu sei que o primeiro elemento é o maior, então eu usei a função primeiro para pegar o maior elemento da lista. Se eu quero pegar o segundo elemento da minha tupla, então é o menor elemento da minha lista, né? Então eu ordenei a lista e usei a função primeiro para pegar o primeiro elemento da minha lista. Então essa é uma solução para o problema. Vamos dar uma olhada em outras soluções. A gente sabe que buscar o último elemento de uma lista tem um custo computacional menor do que inverter a lista, principalmente da maneira que isso é feito em Haskell. Então, uma outra solução para esse problema é, ao invés de eu inverter a minha lista, eu buscar o último elemento da minha lista. Então, quem não lembrava da função reverse, provavelmente, além de implementar a função primeiro, implementou a função último, né? A função último, ela devolve o último elemento da minha lista. Então, se eu receber uma lista com somente um elemento, eu vou devolver esse elemento. Se eu receber uma lista cujo primeiro elemento é x e ela possui um resto xs, bom, então eu vou seguir buscando o meu último elemento com a chamada recursiva. Dessa forma, a função maior e menor vai devolver então uma tupla. No primeiro elemento da minha tupla, eu devolvo o último elemento da minha lista ordenada, ou seja, o maior, e no segundo valor da minha tupla, eu devolvo o primeiro elemento da minha lista ordenada, que seria então o menor. Um detalhe aqui, muita gente deve ter se perguntado o seguinte, né? Que na minha função primeiro e último eu não coloquei o caso da lista vazia, né? Bom, eu não tenho como implementar um caso para lista vazia, porque a função primeiro ela tem que retornar um inteiro. Eu não posso retornar nada que não seja um inteiro. E se minha lista for vazia, então o que eu vou retornar? Bom, do jeito que estava implementado antes essas funções, se tu aplicar primeiro e último numa lista vazia, o Haskell vai te dar uma mensagem de erro. O que é o correto, né? Porque eu não teria o que retornar nesses casos. Agora, uma outra coisa que eu posso fazer, e isso eu já comentei nos fóruns, é implementar uma mensagem de erro própria aqui da minha função. Para isso eu uso a função error. Então, se eu chamar a função primeiro e receber uma lista, eu posso devolver essa mensagem de erro aqui, lista vazia. A mesma coisa na função último. Se ela receber uma lista vazia, eu posso devolver a mensagem de erro, lista vazia. Isso levanta uma exceção em Haskell. E para, né? O script para com um erro. Bom, outra coisa que vocês podem ter se perguntado a respeito do último exemplo
é que eu estou ordenando a lista 2 vezes, né? Como é que eu poderia otimizar isso? Eu otimizei isso usando o comando let, né? O comando let, ele cria um nome para uma expressão que eu posso usar sempre depois esse nome, depois do comando in. Então, o let é mais ou menos que nem aquela coisa, que nem quando a gente usa em matemática, lá em sistemas discretos, seja S igual a I sorte de X, então me calcula essa expressão que está aqui. Então, o let sempre tem um nome, pelo menos, eu posso ter várias definições aqui, depois da palavra let. Eu tenho um nome, uma expressão que vai ser equivalente a esse nome, e tem a palavra mágica também in, que me indica o escopo desse nome que eu criei. Então, quando eu criei esse S sendo equivalente a I sorte X e usei ele nessa expressão aqui de baixo, o S vai ser avaliado somente uma vez. Então eu estou dizendo, seja S igual a I sorte de X, me calcula o último de S e o primeiro de S. Aquelas funções primeiro e último, elas estão sendo usadas somente dentro da função maior e menor. Então eu posso tirar elas do escopo do meu script usando a palavra mágica where. A palavra mágica where ela tem que ser mais indentada para a direita. E notem que eu coloquei as definições aqui de primeiro e último dentro da cláusula where. Dessa forma, a função primeiro e último, elas funcionam apenas dentro da função maior e menor. Vamos dar uma olhada nisso, então. Eu tenho aqui o meu script, né, com o isort, com o ins, que é uma definição somente do isort, que eu poderia também ter colocado ela como a cláusula where dentro do isort. E aqui está o maior e o menor, usando o where para colocar as funções primeiro e último somente no escopo da função maior e menor. Então, dessa forma, o ins, apesar de eu usar ela somente dentro da função isort, ela está em todo o escopo do meu script, e a função primeiro e último, elas estão somente no escopo da função maior e menor. Vou carregar então o meu script, que eu chamei de locais.hs, e vou chamar aqui maior e menor, passando para ela uma lista qualquer. Ela vai me devolver o maior e o menor, que são 11 e 2. Era isso por hoje, um abraço e até mais.